preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Observador. Começa agora o Jornal das 3, edição do jornalista Miguel Videira. E Miguel demitiu-se o comandante dos bombeiros voluntários do Fundão. Na sequência do escândalo de abuso sexual que envolve a corporação, 11 bombeiros são suspeitos de abusos sobre um outro bombeiro de 19 anos. Foram detidos e presentes a um juiz de instrução criminal que determinou a suspensão de 8 dos 11 suspeitos. Ficaram proibidos de entrar no quartel e só podem exercer funções em caso de perigo grave para a população. Todos saíram em liberdade com termo de identidade e residência e ficam também proibidos de contactar com a vítima. Ora, na sequência deste caso, o comandante dos bombeiros voluntários do Fundão considera que não tem condições para continuar no cargo. E de uma demissão saltamos para uma suspensão. Foi suspenso o médico Miguel Alpalhão. O médico dermatologista do Hospital de Santa Maria, que recebeu mais de 700 mil euros em cirurgias adicionais em 4 anos e codificou as próprias cirurgias. Não todas, mas mais de 300. Ora, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Santa Maria decidiu suspender Miguel Alpalhão. O observador sabe que o médico já foi notificado. E agora sobre o Orçamento do Estado, José Luís Carneiro considera que Luís Montenegro devia reconhecer o sentido de Estado do PS e não estar a queixar-se. O secretário-geral do PS diz que, em vez de queixumes, o primeiro-ministro devia valorizar o sentido de Estado dos socialistas ao valorizar a proposta orçamental. Valorizar, o mesmo é dizer, o PS absteve-se. Caso contrário, sublinha José Luís Carneiro, o país podia mergulhar outra vez numa crise política. É a resposta do secretário-geral do PS, confrontado com as críticas feitas ontem por Luís Montenegro, na sequência da aprovação em votação final global do Orçamento do Estado para o próximo ano. O primeiro-ministro acusou a oposição de invadir a esfera de decisão do governo em matéria de orçamento, numa referência, por exemplo, à proposta do Partido Socialista para congelar o aumento de propinas no próximo ano, contrariando aquela que era a vontade do governo. Ora, José Luís Carneiro defende que o PS deu, com a abstenção, todas as condições ao governo para cumprir o programa de governo. E ainda sobre o Orçamento do Estado, o candidato presidencial João Coutinho Figueiredo considera que este é um orçamento sem reforma. É a expressão usada por João Coutinho Figueiredo, que durante uma iniciativa de campanha esta manhã encontra apenas uma virtude neste orçamento ontem aprovado. É um orçamento que a única virtude que tem é não gerar ondas. E eu lamento, na situação de Portugal, e poderia dizer da Europa, não se compadece com não fazer ondas. Nós precisamos de facto alterar coisas e reformar coisas estruturalmente. E desafio-vos a encontrar neste orçamento algum princípio de reforma digna desse nome. Portanto, acabamos o orçamento a discutir se há a abolição de portagens ou congelamento de propinas, com toda a importância que isso tem para o dia-a-dia de alguns dos nossos concidadãos, não são certamente as reformas de fundo que o país precisa. E, portanto, nesse sentido, acho que é uma oportunidade perdida. É o que diz João Coutinho Figueiredo em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Seguimos com as notícias. O presidente da área metropolitana do Porto, Pedro Duarte, diz que não vai desistir de tentar reduzir as portagens nesta zona do país. Em causa uma decisão revelada pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, que anunciou a isenção de portagens para pesados de mercadorias durante as horas de ponta na VCI, a via de cintura interna. Entretanto, no Orçamento do Estado foi também aprovada a isenção de portagens para outras zonas do território. Ora, Pedro Duarte reivindica a decisão contesta a decisão do Governo, quer que mais estradas da área metropolitana do Porto fiquem isentas do pagamento de portagens. Nós sinalizamos ao Ministro que não iríamos desistir de alguma maneira, lhe demonstrar a necessidade também de olharmos para outro tipo de troços, não é? Agora, o Parlamento, numa coligação entre o PS e o Chega, deliberou, de alguma maneira,
acabar com um conjunto de portagens de forma aleatória e discriminada. Eu também tenho dúvidas em perceber porque é que, se há esse princípio, de facto não se acabam com outras portagens também aqui. Já que era para acabar com outras portagens, de facto eu tinha aqui mais uns pedidos para o Norte, até porque alguns acabam também por condicionar a VCI, nomeadamente ali na A4. Não é? É o que diz Pedro Duarte em declarações aos jornalistas no fim da primeira reunião do Conselho Metropolitano do Porto. Aconteceu esta manhã. O presidente da Câmara Municipal da cidade Invicta anuncia ainda uma ligeira subida no preço dos bilhetes de bordo e dos títulos ocasionais dos transportes da área metropolitana do Porto. Pedro Duarte diz que o aumento vai produzir efeitos já no próximo ano, em 2026, e que se deve ao aumento da inflação. Garante, no entanto, que os preços dos passes mensais não vão sofrer quaisquer alterações. Ora, inflação, o INE, o Instituto Nacional de Estatística, revelou hoje precisamente que em novembro o valor da inflação era de 2,26% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Seguimos com as notícias. Em Oliveira de Azeméis, há alunos a mudar de escola porque não conseguem chegar a tempo às aulas devido a problemas nos transportes públicos. Um caso que está a preocupar e a promover o descontentamento entre pais, alunos, professores e funcionários da Escola Ferreira de Castro. A direção da escola e a Associação de Pais culpam a Unir, a empresa responsável pela rede de autocarros da área metropolitana do Porto, responsável pelos transportes em Oliveira de Azeméis desde o final de 2023. Ana Margarida Ferreira, vice-presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação, explica que desde essa altura se tem assistido a falhas recorrentes nas linhas que ligam Oliveira de Azeméis à Escola Ferreira de Castro, que fica a 2 km do centro da cidade. Podem estar na paragem à hora que supostamente o autocarro deveria passar, mas ou o autocarro passa e não para, ou simplesmente o autocarro não passa. Quer dizer, há alunos que faltam às aulas porque não têm como chegar. E depois a preocupação dos pais, quando recebem uma chamada do aluno, a dizer, olha, eu estou na paragem, o autocarro não passou. Também a diretora do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro denuncia estas falhas. Elizabeth Tavares explica que já foram feitas várias denúncias à Câmara Municipal. O município tem responsabilidade no transporte escolar. Se a empresa não consegue ir ao encontro destes horários, alguma coisa tem que ser feita, porque o transporte escolar é um direito dos alunos. Não estamos a falar aqui de nenhum privilégio. É um direito ao transporte para virem estudar. É isto que o apelo ao Sr. Presidente é que ele pense um bocadinho nisto. É o apelo feito pela diretora do agrupamento escolar que integra esta escola de Oliveira de Azeméis, a Escola Ferreira de Castro. O Observador tentou precisamente contactar com o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis para o confrontar com estas críticas e com este problema. Ainda não conseguimos chegar à fala com Joaquim Jorge. Os militares da GNR vão avançar com protestos, saem desiludidos de uma reunião com a Ministra da Administração Interna. E é por isso que a Associação dos Profissionais da Guarda, APG, diz que tem apoio dos oficiais para seguir com formas de luta. Falta ainda decidir de que tipo. As 5 associações representativas dos militares da Guarda Nacional Republicana queixam-se que a Ministra Maria Lúcia Amaral apresentou muito pouco no encontro de hoje. E o que propõe o Governo, Miguel? A primeira proposta contempla a revisão dos serviços remunerados no imediato e sem data de concretização, as alterações à portaria de higiene e saúde no trabalho, carreiras e estatuto remuneratório e ainda no sistema de avaliação. O suplemento especial de serviço para militares que trabalham na investigação criminal e unidades especiais vai ser aumentado em 2,15% a partir de janeiro. Um aumento entre os 13 e os 7 euros mensais, dependendo das funções, pelas contas dos representantes dos militares da GNR. E agora, com 9 minutos para lá das 3 da tarde, vamos ao habitual espaço de informação local. Vamos, e para rimarmos começamos por Pombal. O Presidente da Câmara é candidato à liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Pedro Pimpão, que também é Presidente dos Autarcas Social-Democratas, deve suceder a Luísa Salgueiro. A eleição realiza-se em dezembro num congresso que vai ter lugar em Viana do Castelo. Em Almada, já arrancaram as obras para a construção de uma nova residência da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. De acordo com a autarquia, a obra deve estar concluída no verão do
próximo ano, a coincidir com o arranque do novo ano letivo. Este novo edifício para estudantes no concelho vai ter mais de 200 camas distribuídas por 120 quartos. O Serviço de Pediatria das Caldas da Rainha lançou o podcast Crescer à Conversa, visa reforçar a literacia em saúde e aproximar os profissionais aos utentes. Já está disponível o primeiro episódio na plataforma Spotify e no canal do YouTube da Unidade Local de Saúde do Oeste. Em Loures, a PSP salvou um bebê inanimado, anunciou hoje a Polícia de Segurança Pública em comunicado. O caso aconteceu ontem, pelas 2h30 da tarde, quando foram alertados por populares para o caso de um bebê que não apresentava sinais vitais. Depois de um agente da PSP tentar reanimá-lo, a criança começou a chorar, recuperar a respiração, está sob observação no Hospital Beatriz Ângelo, sem correr risco de vida. Abre hoje o Parque Temático de Natal em Santa Maria da Feira, às 7 da tarde. Há um carrossel e uma pista de gelo. Depois de se ligarem as luzes, há um espetáculo aéreo onde nasce a Estrela de Natal com 220 drones às 9h45 da noite. O evento decorre até ao próximo dia 30 de dezembro. E assim fechamos o Jornal das 3, edição do jornalista Miguel Videira.